E o ar está bem na tua direção. Pode. Só se ela me der metade desse açaí. Bom, cadê? Daqui a pouco o pessoal que tiver que vir vai chegando. Vamos dar continuidade, né? Na aula passada, eu postei a aula passada, a irmã Sônia chegou a assistir? Não? Não imagino. Quem não teve na aula passada, né? Que é o início aí do Apocalipse, pode estar conferindo lá o que nós passamos. Mas hoje nós ficamos de ver a respeito de Apocalipse capítulo 13, que fala sobre as duas bestas da grande tribulação. Nós falamos desse período aqui, né, da grande tribulação, divididos em 3 anos e meio e 3 anos e meio, e hoje a gente vai ler esse texto aqui que não deu tempo, Apocalipse 13, do 1 ao 10. Vamos abrir lá a nossa Bíblia? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Deus, para esse aprendizado. Senhor, que a Tua palavra, Deus, possa renovar a nossa fé nessa manhã, acrescentar, Deus, o conhecimento, Deus, que nós precisamos para viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos revelado, Deus, o que está para acontecer. Porque, como diz a Tua palavra, os sábios entenderão, ó Deus, mas os ímpios, ó Deus, continuam, ó Deus, cegos, ó Deus, sem entender, ó Deus, que a Tua volta está às portas. Meu Deus, que possamos estar preparados e que possamos ainda, ó Deus, no tempo que resta, ganhar muitas almas para o Senhor. Obrigado, Deus, perdoa os nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto dessa noite, primeiro texto desse dia vai ser Apocalipse capítulo 13, que vai ser a continuação da aula passada. Depois a gente entra no milênio. Quem quiser se candidatar e ler, pode ler. 13, a partir do verso 1. E eu pus-me sobre a areia e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 dezenas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, pelos seus pés como os urso, e a sua boca como um leão, e o dragão deu no seu poder, no seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chama mortal foi curada, e toda a terra maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses.
foi permitido fazer a guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação, e adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém caçar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé cristã. Só até aí. Eu vou ler aqui Apocalipse 17:9, que diz assim: a besta que viste era e é e não é, e subirá do abismo sem fundo, irá à perdição. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E quando eles contemplaram a besta que era e já não é, e que agora seja, e aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais a mulher está assentada. E há 7 reis, 5 caíram, um é, o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve continuar por um curto espaço de tempo. Então, nessa visão aqui do Apocalipse capítulo 13, o apóstolo João, ele vê uma besta saindo do mar. E quando a gente olha a descrição dessa besta, né, fala de leopardo, urso, leão, a gente imagina um monstro, né, surgindo, saindo de dentro da água. Mas na verdade, mar aqui significa nações. Então o que a Bíblia está falando aqui? Que vai surgir um poder mundial saído das nações para governar o mundo nos últimos tempos. E aí, aqui fala, as 7 cabeças, não é um monstro de 7 cabeças, é uma cidade situada sobre 7 colinas. E que cidade é essa? Roma. Nós falamos na aula passada. Então, o governo do anticristo, ele se estabelecerá em Roma. E aí fala que essas 7 cabeças também são 5 reis. 5 caíram, um vai governar por um tempo e o outro ainda virá. Está falando aqui dos 7 principais imperadores romanos. O 7º imperador romano seria o anticristo, porque o governo do anticristo vai ser, digamos assim, um retorno do antigo império romano. Tanto que na estátua de Nabucodonosor, nós colocamos aqui a imagem, é representada por vários impérios. O Império Romano é representado pelos pés de ferro. Então, o Império Romano foi um império extremamente duro e violento, né, mas não tão rico e esplendoroso como a cabeça de ouro da estátua que representava Nabucodonosor. E aí, o último império que a humanidade vai presenciar é o império representado pelos pés da estátua. Vocês lembram? Os pés da estátua, eles eram misturados com barro e ferro. E os pés da estátua, eles têm 10 dedos. Esses 10 dedos representam esses 10 reis. E ferro e barro quer dizer que esse império ele vai ter partes fortes e partes frágeis. Então, o futuro governo mundial, ele vai ser constituído de países extremamente poderosos, como Rússia, Estados Unidos, China, né, e países mais fracos. E aí, o que na visão Nabucodonosor viu? Ele viu aquela estátua e aí uma pedra cortada sem mão, que desce do céu e esmaga os pés da estátua. E ele pergunta, que pedra é essa que desce do céu e esmaga esse último império que vai existir? É Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, que vai descer do céu na volta dele e que vai aniquilar esse império satânico e maligno representado aqui por essa besta que sobe das nações. Então, esses diademas que fala aqui, né, que essa besta ela tinha diademas na cabeça, que representam o poder dos governantes confederados, governantes mundiais
que vão dar o seu poder ao anticristo. E nós temos aqui 7 cabeças, né? A gente já tem hoje no mundo o G7. O G7. Então, que podem se transformar em 10. Isso aí. Mas as 7 cabeças representam a cidade onde vai ser o governo do anticristo e os 7 principais imperadores romanos. Os 7 principais imperadores romanos. É a interpretação que nós vemos aqui no capítulo 17. E aí, só recapitulando aquilo que nós falamos a respeito da grande tribulação, existem algumas teorias de que o arrebatamento na grande tribulação ele vai acontecer antes dela iniciar, antes dos 7 anos, ou que o arrebatamento ele vai acontecer exatamente aqui no meio. E nós vimos que o anticristo, durante esses 3 anos e meio primeiros, ele vai ser um líder aclamado por toda a humanidade. Ele vai fazer um pacto de paz, não vão haver guerras, né? O mundo vai ter um período de estabilidade política, econômica, um período de paz. Só que a Bíblia fala que no meio da semana ele vai quebrar essa aliança de paz. E ele vai mostrar quem realmente ele é. E aí foi quando Jesus falou, né? Quando vocês virem a abominação da desolação no lugar santo, quem estiver no telhado não desça. Orai para que a vossa fuga não seja no sábado, nem no inverno, porque haverá tribulação como nunca houve na história da humanidade. Interessante que Jesus dirige essa palavra aos judeus, porque quem guarda o sábado são os judeus. E ele diz, orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Por que Jesus dirige a palavra aos judeus nesse curto período aqui de 3 anos e meio? Porque nesse período aqui, a igreja já terá sido arrebatada. E aí, amém. E aí eu queria falar a respeito de algumas visões do milênio. Por exemplo, tem várias correntes teológicas. Tem aquelas pessoas que não acreditam no milênio. Dizem que o milênio pode ser interpretado da seguinte forma, que 1000 anos para mim é como um dia e um dia como 1000 anos. São os amilenistas. Eles não creem no milênio literal aqui nesse mundo, mas eles creem que Jesus já está reinando no coração das pessoas. Tem também o pós-milenista. O que é o pós-milenista? É aquele que acredita que desde a vinda de Jesus a esse mundo, a coisa está melhorando, e que o mundo vai chegar num ponto aonde todas as nações, todas as pessoas serão regidas por princípios cristãos. E que isso vai favorecer, vai ser o preparo para a volta de Jesus. Esses são os pós-milenistas. Agora, os pré-milenistas têm 2. O pré-milenista histórico e o dispensacionalista. O pré-milenista histórico, ele acredita no milênio literal, 1000 anos do governo de Cristo aqui nesse mundo. Mas ele acredita que o arrebatamento vai ser aqui. Que vai ser um único evento, a ressurreição, o arrebatamento, o julgamento das nações, e aqui vai entrar o milênio. E qual é a corrente que eu acredito, que é o que eu vou passar para vocês na aula de hoje? São os milenistas dispensacionalistas. Os pré-milenistas dispensacionalistas. Nessa corrente ideológica, nós acreditamos que o arrebatamento pode acontecer aqui ou pode acontecer aqui. Certo? E aí nós temos 2 textos bíblicos onde isso fica muito claro. Nem todos dormiremos, mas nós, com abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Então a Bíblia fala sobre arrebatamento. Jesus falou também, ele disse assim, olha, estarão 2 no campo. Um será levado e outro será deixado. Estarão dois numa cama. Um será levado e o outro será deixado. Então, esse texto fala da universalidade do arrebatamento. Porque enquanto no mundo tem gente acordada, tem gente dormindo, por causa dos horários. Então vai ser um evento universal que vai alcançar todas as pessoas sobre a face da terra. E a gente não vai ler de novo, mas 1 Coríntios 15:50 e 1 Tessalonicenses 4:17 fala de forma muito clara sobre o arrebatamento. E aí nós falamos sobre o período propício para que esse governo mundial possa surgir.
Qual é a melhor forma de controlar uma pessoa? É através do medo. Se você impõe o medo, você consegue controlar a população. E fizeram isso com a gente na Covid, né? Foi um domínio, né, que as autoridades exerceram e disseram: olha, vocês não podem sair de casa, se vocês saírem, vocês vão morrer. E aí foi restringida a liberdade por causa de uma pandemia. Agora vocês imaginem o que os líderes mundiais, já dominados por Satanás, são capazes de fazer quando milhões de pessoas desaparecerem no mundo inteiro. Quando ligarmos a televisão de manhã e estiver falando assim: olha, plantão especial, foi constatado que milhões de pessoas em todo o mundo desapareceram. Estamos sob ataque de alienígenas. As pessoas foram abduzidas. E aí, diante desse medo, desse pavor, eles vão ter a desculpa perfeita para dizer: olha, o mundo está no caos. O mundo está passando por um momento que nunca foi visto na história. Por isso, é necessário que agora nós deixemos as nossas fronteiras de lado. Não vai ter mais China, Brasil, Estados Unidos. Vamos ser um só, um único povo, a humanidade, contra esses seres que levaram os nossos amigos, nossos entes queridos. E nós teremos um único líder, alguém que vai nos conduzir por esse período de crise. Então, é a desculpa perfeita para o governo do anticristo. E aí vai ser imposta uma série de restrições, né? Como nós lemos lá em Apocalipse. Só vai poder comprar e vender quem tiver a marca. E nós lemos aqui a respeito lá em Apocalipse, capítulo 13, que as pessoas vão adorar a besta, ao anticristo, que é esse governo mundial, e também a Satanás, a serpente. Aqui fala de um governo mundial que tem autoridade, que tem autorização de Satanás para agir, junto com todos os seus demônios. Então será um governo extremamente maligno, um governo extremamente perverso. A serpente vai estar diretamente atuando no governo do anticristo. E vai ser um governo de engano e de mentiras. E aí, a gente vai continuar lendo aqui Apocalipse 13, antes da gente entrar no milênio. O versículo 11, alguém mais pode estar lendo? Vai falar da outra besta. A besta que saiu da terra. Então, vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Olha só, 2 chifres semelhantes a um cordeiro, falava como dragão. Nós vimos aqui que chifre representa poder. Então essa outra besta, ou seja, esse outro homem, a primeira besta é o anticristo, um líder político, né? A segunda besta é uma besta que tem 2 chifres. Esses 2 chifres representam um poder político e um poder religioso. Olha o que fala dessa besta. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Esse ferimento mortal que foi curado, alguns têm várias interpretações, né? Que aquele líder político que vai surgir, ele vai sofrer algum atentado, e vai ser como se ele tivesse morrido, depois ele vai voltar. Alguns falam que essa ferida curada é a ressuscitação do antigo Império Romano, que foi extinto e que vai voltar a existir. Então existem várias teorias para essa ferida mortal que foi curada, né? E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira vez. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e com tudo reviveira. Olha só, aqui fala que essa segunda besta é capaz de fazer até fogo descer do céu. Mas só que a Bíblia diz que o anticristo ele vai vir com sinais e prodígios de mentira. Então, o poder dele vai ser baseado na mentira. Então, vai ter muita operação demoníaca e satânica no governo do anticristo, mas vai ter também muitos sinais e prodígios de mentira.
ilusionismo, né? E aí eles vão usar toda essa mentira para poder enganar os habitantes da Terra, e eles vão fazer uma imagem, uma estátua, para a primeira vez, para o governante mundial, e vão exigir que os moradores da Terra adorem essa imagem. Pode continuar. Foi dado poder para dar fôlego à imagem da primeira vez, de modo que ela podia falar e fazer, se fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Olha só, gente, vocês viram ao longo da história alguma imagem feita por homens ter fôlego? Não. Só que olha só, João, ele não sabia da tecnologia que teria hoje. Ele não entendia de robótica, ele não entendia de inteligência artificial. Então, na cabeça dele, quando ele viu uma imagem falando e matando as pessoas, ele pensou, deram fôlego à imagem. Mas o que na verdade ele está dizendo, que a gente hoje sabe, é que pela tecnologia, essa imagem, ela vai poder falar com as pessoas. A inteligência artificial está aí para isso. Eu estava conversando esses dias com um rapaz lá no serviço que a gente estava fazendo, dizendo que num condomínio eles colocaram um sistema de reconhecimento facial. E esse sistema de reconhecimento facial ele é interligado à polícia. Então, quando uma pessoa chega lá para fazer um serviço e o leitor vê o rosto da pessoa, se ela tiver ficha, a polícia já é acionada. Então, quer dizer, no condomínio, né, já tem leitor de reconhecimento facial. E aí vocês imaginem, está lá a imagem da besta, né? Todo mundo adorando. Pela inteligência artificial e pelas câmeras de alta resolução, eles vão conseguir identificar quem não se curvou, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Como não tinha reconhecimento, né, facial, tiveram os dedos duros que falaram, rei, tem 3 lá que não se curvaram não. Mas não vai ser necessário nenhum dedo duro. A própria imagem vai reconhecer quem se curva, quem não se curva, e essas pessoas serão mortas. Quem não adorar a imagem da besta, né? Pode continuar. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem essa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. O seu número é 666. Isso, a gente viu aqui na aula passada o código de barra, que tem um 666 já embutido nele. Nós falamos sobre o que poderia ser essa marca. A gente tem hoje os cartões por aproximação. Então pode ser um chip colocado na mão direita ou na testa, e lá no supermercado, né, a atendente vai lá, lê o código de barra, e depois que tudo tiver, né, sido catalogado, como a gente já tem hoje no mercado, a pessoa vai lá e coloca a sua mão direita ou a sua testa no leitor para debitar aquele valor ali da sua conta. Então, a aproximação. Quando o chip era de inserir, não vai ter como a gente inserir a nossa mão na maquininha, mas com a aproximação ficou tudo muito mais fácil para cumprir essa profecia aqui. Agora, essa profecia aqui, ela é chave para a gente entender o milênio. A gente vai começar a falar sobre o milênio agora. Diz assim, e fez com que todos, tanto pequenos como grandes, ou seja, pessoas poderosas e pessoas do povo, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa. O que o apóstolo João está dizendo aqui é que todas as classes sociais, elas estarão sob a influência do anticristo. Mas aqui não está dizendo que todos os homens serão marcados. Nem todos os homens serão marcados. E a prova disso é que lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, há uma multidão, Apocalipse 7, 9. Vamos abrir para ler. Pode ler? Pode. É a visão dos mártires da glória? Isso.
brancos e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Pode também? Agora pode pular para o 13. E uma das opções que me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? 14, pode ler. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Só até aí. Esses são os que vieram da grande tribulação. Então, nesse período aqui, quando fala de vestes salpicadas de sangue, está falando dos mártires, que vão ser mortos aqui nesse período da grande tribulação e que estarão no céu em adoração a Jesus. Então fica muito claro aqui que essa multidão, olha só a palavra, multidão, vai ter muita gente que vai morrer aqui no período da grande tribulação. E agora, dito isso, a gente está preparado para entender o que é o milênio. Vamos começar por Apocalipse, capítulo 20, verso 4 ao 5. Alguém abre em Apocalipse 24 ao 5 e depois alguém em Zacarias 14, 16. São 3 textos, Apocalipse 20, do 4 ao 5, Zacarias 14, 16 e depois também Daniel 12, do 9 ao 12. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só, aí esse texto aí vai falar quem é essa multidão que ele viu no céu. Pessoas que foram degoladas por amor a Jesus. Então, nesse período aqui, quem não aceitar a marca da besta vai pagar com a própria vida, vai ser degolado. E a Bíblia diz no texto, reviveram, ou algumas traduções, ressuscitaram. Quem ressuscita volta à vida. Não é isso? Não foi o que aconteceu com Lázaro, que estava morto há 3 dias e voltou? Não foi o que aconteceu com Jesus, que ressuscitou, que diante dos discípulos comeu, bebeu, conversou com eles? Então a Bíblia está dizendo que as pessoas vão ressuscitar aqui e está dizendo no texto que elas vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Vocês sabem por que eu acredito no milênio de forma literal e não como sendo 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos? Porque esse texto diz assim, para Deus, não é para os homens, para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Para Deus. Então, como é que o milênio vai ser um período de um dia, se a gente vai ver aqui um monte de textos como esse que a gente leu, se referindo a seres humanos, a pessoas que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, para mim, não tem muito sentido a gente entender o milênio sob a perspectiva desse versículo. 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Né? Mas aí, esse foi o primeiro texto. O segundo vai ser lá em Zacarias 14, 16. Pode ler. E acontecerá que todo o que restar, todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Olha só, esse texto é muito importante a gente entender ele na íntegra. E acontecerá que todos os que tiverem sobrado de todas as nações que se reuniram contra Jerusalém virão adorar de ano em ano.
Gente, quando é que essa profecia está falando? Todas as nações, já houve algum momento da história em que todas as nações do mundo foram contra Jerusalém? Brasil, Espanha, Argentina, não. Alguns países já se levantaram contra Israel, mas todas as nações ao mesmo tempo não. Isso se refere a qual período da história? A batalha do Armagedon. Quando é que todas as nações estarão sob o domínio de um homem só? Na grande tribulação. Este homem, ele vai ter um ódio terrível dos judeus. Ele vai ter um ódio terrível dos cristãos. Por quê? Ele vai se assentar no templo de Jerusalém, que nós falamos que já está sendo preparado para ser construído. Os utensílios do templo já existem. Se a gente for em Jerusalém hoje, já tem lá um instituto do templo. Já está preparando a construção do terceiro templo. Ele, depois de 3 anos e meio, ele vai sentar no templo de Jerusalém e vai dizer para toda a humanidade, através de uma transmissão via internet, televisão: eu sou Deus, eu sou Deus de vocês agora vão me adorar, e quem não me adorar será morto. Vai ter o apoio do falso profeta, que é aquela besta que sobe da terra, que vai propagar essa falsa religião, essa adoração ao anticristo, que é a Satanás, de forma explícita. O satanismo vai ser algo explícito. E quem não adorar vai ser morto. Quem não adorar a imagem será morto. E aí, esse anticristo, o que vai culminar no final desses 3 anos e meio aqui? A batalha do Armagedon, aonde ele vai congregar todas as nações da terra sob a seguinte alegação: esses judeus são os únicos miseráveis que não adoram a mim. Eles são rebeldes, eles merecem morrer. Já matamos os crentes. Já matou aquela multidão, né, com vestes salpicadas de sangue e degolados, já vão estar lá no céu. Muita gente já vai ter morrido. Então o que vai restar para o anticristo? A destruição de Jerusalém. O povo que vai estar resistindo a eles vai ser Israel. E aí, eles vão marchar contra Israel, na batalha do Armagedon, e ali no texto que foi lido em Zacarias diz assim: e acontecerá que os que sobrarem, presta atenção nessa palavra, sobrarem de todas as nações, virão adorar de ano em ano na festa dos tabernáculos. Então, todo mundo vai morrer na grande tribulação? Não. Vai restar um remanescente das nações. O mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas, aproximadamente. 10% são 800 milhões. É muita gente? É. Vamos supor que na grande tribulação, por ser um período muito difícil, com várias pragas, né, a ira de Deus vai ser derramada sobre a humanidade, morra 90% da população mundial. É muita morte, é muita gente que vai morrer. Mas mesmo morrendo 90% da população mundial, sobra ainda 800 milhões de pessoas. E aí é que a gente tem que entender como é que vai ser o governo do anticristo. Os tentáculos do anticristo, eles vão alcançar a todas as nações, como a gente leu aqui em Apocalipse 13. Pobres e ricos, grandes e pequenos, né, escravos e livres, só que ele não vai conseguir alcançar todas as pessoas. O que dizer, por exemplo, de um índio que está lá no interior da Amazônia? Para que ele vai precisar da marca da besta para poder comprar e vender? Ele vive da carne, né? O que vai ser daqueles povos mais distantes, daquelas pessoas que entenderem o que está acontecendo e dizer assim: eu não vou receber essa marca não. Eu até brinquei com vocês. Se vocês, né, chegarem aqui na igreja domingo de manhã, imagina que a próxima aula do Apocalipse, domingo que vem, aí você acordou naquela animação, última aula sobre milênio, vou para a igreja, não viu celular, não viu noticiário nenhum. Aí você sai na rua, passa uma pessoa de pijama gritando: ah, meu marido desapareceu, meu filho. Aí você olha assim: que estranho, gente. O que está acontecendo? Será que sequestraram o marido dessa pessoa? Aí você vem andando para a igreja, desce aqui, né, a rua, chega aqui na igreja. Cadê os irmãos? Aí daqui a pouco chega um: que olha só. Vocês não estão sabendo não? O que houve? Essa madrugada desapareceram milhões no mundo inteiro. Aí, oi? Eu fiquei, a primeira Quem pega a aula de Apocalipse
Ele vai se ligar e a igreja foi arrebatada. Agora, o filme Esquecendo de Mim. Deixados para trás. Agora, a gente sabe que quem vai ser arrebatado? Aqueles que nasceram de novo. Então, quem nasceu de novo não tem que se preocupar. Agora, o grande problema das nossas igrejas, nós falamos aqui, é que existem milhões de pessoas nas nossas igrejas que não nasceram de novo. Como Pedro, que viveu com Jesus 3 anos, expulsou demônios, curou enfermos, declarou que Jesus era o Filho de Deus, e aí Jesus fala para Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. O Pai tinha se revelado a Pedro. Pedro viu Jesus conversando com Moisés e Elias na transfiguração. E depois de tudo isso, Jesus vira para Pedro e diz assim: você não é convertido. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Então eu acho que o arrebatamento da igreja vai ser o período da história da humanidade onde mais pessoas vão se converter muito. Porque aquele crente que está em cima do muro, aquele Pedro que não se converteu ainda, quando chegar na igreja, domingo de manhã, e ver que a maioria dos irmãos não apareceram, ele vai entrar em desespero. Ele vai dizer: meu Deus, eu estava brincando. Eu não... Oi? De converter? Vai por causa de um texto. Mateus 24, como Jesus fala no final dos tempos, ele diz assim: haverá tribulação como nunca houve na história da humanidade. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então vão ter pessoas que vão ser salvas na grande tribulação, que não foram arrebatadas. É uma escolha minha, ou eu devo acreditar na fé destinação, porque a pessoa, como é que eu vou saber se eu converti com essa pessoa, frente? Ela dobra, talvez, né? Mas isso é uma coisa muito pessoal. Tanto que a Bíblia diz assim: o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como o nosso Deus é um Deus pessoal que se relaciona com cada um individualmente, cabe a cada um de nós chegar para a pessoa do Espírito Santo e dizer: Senhor, eu sou convertido, me mostra, eu não sou, faz a obra na minha vida, né? E ele vai tratar com cada um individualmente. Agora o cristão tem que ter certeza. Cada um tem que examinar o que seja. Isso. Busque essa resposta de Deus, né? Como se fosse que é a coisa mais importante da nossa vida. Deus, eu não vou parar de orar enquanto tu não me mostrar. Será que eu estou na igreja todos esses anos enganado como Pedro estava? Será que eu não me converti ainda? Será que eu não experimentei um milagre de novo nascimento? Fala comigo, Deus fala. A Bíblia diz que se nós o buscarmos de todo o coração, ele se deixa encontrar, e ele responde. Então, esse é um ponto fundamental. Aí, agora, vem o texto-chave de Daniel, capítulo 12, do 9 ao 12. E aí, se por um acaso, semana que vem, você chegou aqui e não vai ter aula porque a igreja foi arrebatada, a gente até brincou, né? Vá para um lugar onde as pessoas não te conheçam, porque quem te conhecer vai te denunciar para o anticristo, aquele ali, né? E a igreja todo domingo. E aquele ali que está passando ali, que mora na rua de Eufrésio de Barra, era pastor. Doido, né? Então, foge para um lugar que ninguém te conheça, porque vão te denunciar e ó, vai ser degolado. Quem for pego vai ser degolado. Eu não vou aceitar a marca da besta, eu não sou doido, eu já sei o que vai acontecer, então só resta uma alternativa para mim. Ou eu fujo e me escondo, ou eu vou ser degolado. Eu prefiro ir para um lugar onde eu possa plantar e colher sem precisar comprar e vender, né? Onde eu possa viver de uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar, porque eu não vou poder comprar e vender porque eu não tenho a marca da besta. Então, nesse período da grande tribulação, vai ter, por exemplo, muitos adolescentes e crianças que não vai receber a marca, porque o pai ou a mãe já vai ter. E aí, esses adolescentes, essas crianças, não serão marcados. Até porque eles nem sabem, né? Não estão ainda na idade do discernimento. Vai ter muita gente que, sabendo do perigo, vai fugir para o interior, vai se esconder na casa de alguém, né? Sei lá, a pessoa vai ter que... estoque comida, né? Se você descobrir que a igreja foi arrebatada,
Você sabe que depois de 3 anos e meio só vai poder comprar e vender quem tiver marca. Então, nesses 3 anos e meio primeiro, aproveita e compra tudo que você puder comprar para estocar nos próximos 3 anos e meio. Ainda tem isso. E a questão de fugir? Como é que eu vou carregar todo o alimento? Foge primeiro e compra o alimento depois. Arruma um lugarzinho escondido lá no interior. Vai levando aos poucos, começa a aprender a plantar, pesquisa lá no YouTube, né? Aprende a andar de bicicleta, quem sabe. Aprende a andar, porque não vai poder abastecer carro, né? Então, não vai poder ir para o hospital. Olha só, vai fazer ficha. Mas agora, essa semana estava ouvindo, tem a carteira de vacinação agora digital, né? Melhor do CPF da criança. E ali tem toda a vida da criança, que ela falou, vai ter que fazer uma notícia, vamos ver daqui a pouco. Oi? Não vai ter meu filho que está falando isso aí, não. Não, aí avisa, vai avisar qual a vacina que está falando, porque, né? Aí você vai comprar você chega no SUS, você joga o número de cartão do SUS, pode usar toda ali. Qual médico você atendeu, qual plano você teve, você não teve. A era dos computadores possibilitou esse controle mundial. Esse controle mundial. Você está com o seu celular no bolso, está ligado o GPS. Ele sabe onde você está. Então também desliga o GPS do celular. A localização. Agora e-mail também, se o seu celular for roubado alguma coisa, você entra lá no aplicativo do pelo e-mail dá para ver. Aí você cancela, bloqueia o seu celular e tudo. Uma coisa que às vezes a gente faz no certinho. Quando a gente baixa aquele aplicativo, uma rede social, a localização, a gente tem muita ligar, a gente tem eu, a gente tem muitos contratos que a gente tem, pode eu concordo sem eu. Tem muita coisa, tem alguns, tinha um aplicativo novo ele foi um aplicativo padrão do Instagram, uma tentativa do Twitter, e aí naquele aplicativo tinha um contrato, ele tinha uma cláusula pequena lá, e ele acessava as conversas sexuais, as links, os arquivos, acessava o celular todo, poder descobrir o que você gostava, poder descobrir para poder recomendar. Você ficava com a localização e isso aí do pessoal fica questionando, porque a gente pensa assim, faz teste, cara. Quero comprar uma estátua. Isso, mas o médico faz que ele falou. É porque, querendo ou não, a gente tem um mar que assim, não tem como você dizer que não tem limite. Porque se você ficar para fazer isso, para fazer um negócio com meu esposo, e eu não gosto de colocar localização, né? Mas eles fazem um negócio tão grande, e você é obrigado a permitir a localização, e isso aí você colocou em comum de acesso às suas mídias. Aí você acaba, esse negócio, teve uma vez que meu pai ia ter o aniversário do meu avô, aí ele estava mandando foto do meu filho, falando que de lugares ali que eu vou andando que ele poderia comer. Aí estava mandando foto, aí do nada, o resto do bandeirante na lista, entrou, eu falando no WhatsApp, o Google se meteu na minha conversa. Nem pediu licença. Mas é tempo, eu lá na Vila Games, lá no Rio, em Porto que a gente estava lá. Aí eu fui tirar uma foto com minha família e no Instagram eu estava fazendo meu detalhe na foto. E aí eu cliquei, eu estava no local eu estava. Cliquei na metade do celular, o local onde eu estava, exatamente quantos quilômetros era da minha casa, e da garagem da minha casa, estava toda a informação certinha. É loucura. Mas a era do controle mundial já está, né, já existe o controle de cada ser humano e já é possível o 666, né? Que durante séculos era apenas algo que ninguém entendia. Hoje a gente entende muito bem. www também. Vocês sabem o que significa www? Foi bom a não falar. Ah, tá. Eu pensei que era o F.
Por exemplo, ó, o Pisa, isso daqui é algarismo romano. Isso daqui é o quê? 6. Aqui é um algarismo babilônico e um outro cromuleno. O S significa 6 e o A 6 também. Aí você Por fala. isso eu uso mais checar. Mas aí, a gente está falando agora desse período aqui de transição. A gente vai ver agora que a Bíblia fala que entre a grande tribulação e o milênio tem 45 dias, que é o período de transição. Que 45 dias são esses? Está lá em Daniel, capítulo 12. Agora é o texto-chave para a gente entrar no milênio. Daniel, capítulo 12, do 9 ao 12. Ele respondeu: vai, Daniel, estas palavras estão encerradas, seladas, até o tempo do fim. Muitos serão crucificados e precipitados e aprovados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Olha só a contagem. Depois que o sacrifício contínuo for tirado, é quando o terceiro templo tiver sido inaugurado, os judeus vão começar a oferecer sacrifícios, como no Antigo Testamento. Depois que o sacrifício contínuo for tirado e for posta a abominação desoladora, que é o anticristo, haverá 1290 dias. 1290 dias é exatamente 3 anos e meio. Só que não para aí a contagem. Depois ele continua dizendo o quê? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, onde descansarás, e aos 5 dias te levantarás para receber a tua herança. Ressurreição. Pode ser. O casamento do teu filho. Só para você ver. Você? Não, é no 12 ainda. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e aos 5 dias te levantarás para receber a tua herança. Mas aí tem. Acho que pulou algum versículo. Deixa eu ver. É uma parte que fala dos 1290. Lê o 11 pra gente. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e por sua abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Isso, agora o próximo, 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Bem-aventurado é quem chega a 1335 dias. 1290 menos 1335 dá 45 dias. Por que ele fala? Olha a expressão que o anjo usa para Daniel. Bem-aventurado e santo. Cadê? Bendito é aquele que espera e chega a 1335 dias. Bendito é aquele que espera. Ou seja, vai ter uma turma aqui no sufoco, querendo que esse governo do anticristo passe logo, vendo as catástrofes acontecendo no mundo, gente morrendo do lado dele, praga, né? Vão ter muitas pragas na grande tribulação. Ele já o estoque de comida dele acabando. Meu Deus, quando acabar meu estoque de comida, como é que eu vou comprar se não tem a marca da besta? Aí a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que chega a 1335 dias. Ou seja, vai ter um grupo de pessoas que vai ultrapassar esse período da grande tribulação e que vai chegar aqui nesse período de transição de 45 dias. Que período de transição é esse? É o período de transição antes do milênio, porque vai acontecer a batalha do Armagedon aqui no final, naquele primeiro texto que nós lemos, né? Aqueles que restarem de todas as nações
subirão diante, aqueles que restarem de todas as nações que estiverem vindo contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar na festa dos tabernáculos. Então, um remanescente que restar de todas as nações vai entrar nesse período de 45 dias, não vai morrer. Agora, por que vai ter 45 dias de intervalo entre o milênio e a grande tribulação? Duas razões. Primeiro, para que haja um julgamento das nações. Quando Jesus, em Apocalipse 24 e 25, fala dos tempos finais, ele fala várias parábolas, né? A parábola do servo, bem-aventurado é o servo que quando seu Senhor vier, o encontrar vigiando, fala da parábola das virgens. E aí no final do 25, lá do versículo 31 e 46, é aquele texto que nós conhecemos. Então todas as nações serão reunidas diante do Cordeiro. Olha aí novamente as palavras nações. Gente da Itália, Austrália, Brasil, Espanha, todas as nações, aqueles bilhões de pessoas reunidas diante do Cordeiro. Então dirá o rei que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo dos seus anos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste. E aí direi aos que estão à minha direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino. Que reino é esse? O reino milenar, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Então, Jesus vai reunir as nações diante dele e vai separar aqueles que vão entrar no milênio e aqueles que não vão entrar no milênio. Quem vai entrar no milênio? Aqueles remanescentes de todas as nações e que não receberam a marca da besta nem adoraram a sua imagem. Mas e quem tiver morrido, o que vai acontecer? Aí vem aquele texto que nós vemos de Apocalipse 20. E aqueles que morreram ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a gente vai ter, nesse período aqui do milênio, duas classes de pessoas. As pessoas que morreram e que quando Jesus voltar aqui para por fim ao governo do Anticristo, vão ressuscitar e vão reinar com ele durante 1000 anos. Mas e quem já tiver ressuscitado? Porque vocês lembram que na grande tribulação vai ter um grupo que vai ser arrebatado, e a Bíblia diz assim: nós que ficarmos vivos não vamos preceder os que dormem, mas nós os que dormem ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com o Senhor nos ares. Então, vai ter um grupo que já vai ser ressuscitado. Esse grupo que ressuscitou vai ser aquele grupo que a Bíblia fala que Enoque viu. Veja o Senhor descendo sobre as nuvens com todos os seus santos anjos. Com todos os santos, né? Com os anjos e com os santos. Então, quem estiver ressuscitado, quem tiver sido arrebatado, vai descer do céu junto com Jesus aqui. E quem tiver morrido na grande tribulação, que não tiver ressuscitado, vai ressuscitar aqui e vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas aí é que está, nem todo mundo vai ter morrido. Bem-aventurado e santo é aquele que espera, chega a 1235 dias, é o que está a profecia de Daniel. E esses que não morreram são os que restaram em todas as nações e que vão vir de ano em ano adorar em Jerusalém, aonde vai ser a sede do governo messiânico. E aí há uma pergunta aqui, uma incógnita, né? Como é que pessoas que não morreram vão conviver com pessoas que ressuscitaram? Porque o mundo vai ser habitado tanto pelas pessoas que não morreram, quanto pelas pessoas que ressuscitaram. Está lá em Apocalipse 20, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas também está lá em Daniel capítulo 12. Bem-aventurado aquele que espera e chega a 1235 dias. Então, como é que vai ser essa convivência? Vai ser uma convivência igual àquela que Jesus teve com os seus discípulos e apóstolos depois que ele ressuscitou. Ele conversou com eles, ele conviveu com as pessoas desse mundo,
ele comeu, ele bebeu, depois de ressuscitado. Então nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado, um corpo físico, não é um corpo espiritual. Um corpo espiritual e mais físico, porque a Bíblia diz que importa aquilo que é corruptível que se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então se cumprirá o que está escrito: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Como nós não estamos mais sujeitos à lei e a morte não terá domínio sobre nós, quando a gente ressuscitar, vai ter aquele brado de vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Estou eu aqui de novo. Opa, voltei. Quando você falou assim, 10%, 90% vai embora. Sim. Seria uma maneira de limpar a terra de todo esse mal valioso e ocupado. Exatamente, você falou uma coisa muito interessante. Eu tinha pensado assim, onde vai ficar esse E você falou uma coisa muito interessante, lá em Tessalonicenses diz que Deus envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Está falando da operação do erro do anticristo, porque ele vai enganar. Para que creiam na mentira, porque tiveram prazer na iniquidade. Então, por que o anticristo vai conseguir enganar bilhões de pessoas? Por que o anticristo vai dominar a humanidade inteira? Ah, coitadinho, a pessoa só vai receber a marca da besta porque ela está com fome e ela tem que comprar e vender. Não é só isso. A marca da besta está associada à adoração explícita a Satanás e ao falso profeta. A marca da besta, ela vai ser recebida, aclamada pela humanidade por aqueles que tiveram prazer no pecado. Quando o anticristo vier, as pessoas que têm prazer no pecado, elas vão receber essa marca com muita alegria. Esse era o homem que a gente estava esperando. Está tudo liberado. Não tem mais religião, não tem mais cristão, não tem mais Deus. Não é a música que John Lennon escreveu. Imagine um mundo onde não existam países, onde não existam fronteiras, onde não exista Deus, onde não existe o céu. John Lennon falou sobre isso. Então vai ser um período da história da humanidade onde as pessoas vão estar na mão de Satanás, não porque elas são pobres e coitadas, não. Porque a Bíblia diz em Tessalonicenses que elas tiveram prazer na iniquidade. Deus conhece o coração do ser humano. E eu tenho para mim o seguinte, que Deus, ele vai, pelo conhecimento do coração de cada um, preservar da marca da besta aqueles que têm um coração sincero. Aqueles que, como Cornélio, a sua esmola e a oração de Cornélio, né, Deus disse, né, as esmolas e a oração de Cornélio subiram até Deus. Então tem muita gente hoje que não conhece Jesus, mas que tem o coração voltado para Deus. Essas pessoas, para mim, serão os remanescentes de todas as nações, que não têm prazer no pecado, que vão ver o governo do anticristo e vão dizer assim, isso não é para mim, não é isso que eu quero para a minha vida. Deus tem o poder de preservar essas pessoas. E aí entra aquilo que você falou, uma limpeza. Uma limpeza. Porque vocês já viram que às vezes a gente pensa, né? A gente olha uma pessoa muito ruim e pensa assim, essa pessoa que tem que morrer. Mas esse é um julgamento nosso. A gente não conhece o coração da pessoa. Mas Deus que conhece o coração, Ele sabe quem merece morrer e quem não merece. Ele sabe quem tem que ir para o inferno e quem não tem. Então, quando Jesus vier para julgar as nações, lá em Mateus 25, a partir do verso 31, Ele vai conhecer a cada um e Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que têm prazer na iniquidade, Ele vai dizer, servo mau, né? Servo mau, perverso, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, realmente vai ser uma limpeza que Deus vai fazer. E qual é a limpeza? A gente tem mania de rotular as pessoas, mas só Deus sabe realmente quem é quem.
E aí, quando o anticristo vier, essa separação vai ser feita. O homem do pecado, a Bíblia fala que ele é o homem do pecado, né? É o homem de Satanás, que vai levar com ele todos aqueles que têm prazer no pecado também. Só uma dúvida, nesse caso do Léo, para voltar para reinar. Então, as pessoas que foram arrebatadas ficam arrebatadas, desculpa, arrebatadas. Elas vão descer também junto com ele, né? Sim. Só para porque a gente tem duas ressurreições. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 20 da primeira ressurreição, e reinaram com Cristo, não, e ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí o anjo diz assim: bem-aventurados os santos é aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que é aqui. Porque sobre eles não tem poder a segunda morte, mas os outros mortos não reviveram. Quando é que os outros mortos vão reviver? Aqui no final do milênio, no juízo final, a segunda ressurreição. Então, acredita-se o quê? Que quando a igreja for arrebatada, apesar de haver uma ressurreição aqui, que essa ressurreição não é considerada por Deus uma ressurreição, mas sim um arrebatamento. Ou alguns acreditam que a ressurreição de justos ela vai acontecer em 2 etapas, aqui e aqui. Deu ressurreição no arrebatamento e ressurreição no final da grande tribulação. Mas vai haver uma ressurreição depois dos injustos. E aí entra aquela palavra que Jesus falou: não temeis aqueles que matam o corpo e depois nada podem fazer. Temei antes aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno o corpo e a alma. A esse sim digo que deveis temer. O que Jesus falou de nós deveríamos temer a Deus que tem poder para lançar no inferno o corpo e a alma? Porque a pessoa pensa, é só o espírito que vai para o inferno. No primeiro momento, sim. Mas as pessoas que hoje estão no Hades, lá em Apocalipse 21 fala que os mortos ressuscitaram e o Hades, que é o local onde as pessoas estão hoje, e o Hades foi lançado no lago de fogo. E a morte foi lançada no lago de fogo. E todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E aí, quem é que vai ser lançado no lago de fogo? A Bíblia diz que os mortos ressuscitaram. O mar deu os seus mortos. É cena de filme de terror. Aquelas pessoas vivas ressuscitando e se apresentando diante de Deus para serem julgadas. Bilhões. Pessoas que morreram ao longo de todas as eras, diante do trono de Deus para serem julgadas. Essas pessoas vão passar pelo juízo final e depois elas serão lançadas definitivamente no lago de fogo e enxofre. Eu até vi um comentário uma vez de alguém que disse que as pessoas que estão no inferno hoje atormentadas, elas esperam o dia do juízo final para ter um pouco de alívio do seu tormento, porque vão ser ressuscitadas, sair da chama, e durante aquele período do julgamento elas não estarão sendo atormentadas, mas depois o tormento que virá vai ser muito pior, porque vão ser lançadas no lago de fogo. No Apocalipse capítulo 21, né? É muito forte. porque vamos colocar coisa que Já não tem mais chance, né? Não. vamos colocar uma coisa assim, às vezes a gente está aí com a cabeça com algum problema, alguma coisa que está afligindo, já é ruim. Agora imagina você realmente numa situação dessa que vai ser atormentado dentro do corpo. Então vai ter um peso. Porque sabe, não está pensando. A gente não para muito para pensar no inferno, mas Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. E quando Jesus falou sobre o inferno, ele revelou algumas coisas muito assustadoras. Ele fala sobre tristeza de ânimo e depressão. O local de depressão mais intenso, o inferno. Fome e sede. Quem estiver no inferno vai sentir fome e sede. A gente fica às vezes um pouquinho sem comer. É ruim. Imagina a fome que vai ser no inferno, a sede. As trevas. Imagina o local onde não se enxerga nada. É o inferno. A ausência de amigos, a ausência de pessoas. Então, o inferno é um local que só da gente parar, tem que parar para pensar, a gente
Tem um livro até que é muito assustador, Divina Revelação do Inferno. Tem o céu também, mas do inferno. Que diz que a pessoa que já tiver alguma doença, algum câncer, e aquilo vai se aprofundar muito mais. Justamente na dor da pessoa vai se aprofundar muito mais. Inferno é o lugar de tudo aquilo que não presta, né? Doença, tudo. Então, realmente é um cenário muito triste. Esses filmes de morte que eu vi também assisti, os mortos vivos. Gente, e aqui eu queria falar com vocês agora, vou ler mais 2 textos bíblicos, porque agora a gente vai realmente entender o que vai acontecer nesse período aqui do milênio. Agora, abre a Bíblia de vocês aí em Isaías capítulo 2, do verso 2 ao 5, e outra pessoa abre em Isaías 11, do 6 ao 8. A gente vai ler só esses 2 textos e encerrar. Isaías 2, do 2 ao 5. E depois Isaías 11, do 6 ao 8. E acontecerá nos últimos dias que reafirmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Olha só, acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. A vinda, só um parêntese aqui. Jesus, ele vai vir arrebatar a sua igreja, e aquele texto que fala, como um relâmpago como um ladrão na noite, né? Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então Jesus vai vir como um ladrão. O ladrão ninguém vê. Quando você acorda de manhã, levaram minha bicicleta que estava no quintal. Cadê? Sumiu, já era, ninguém viu. Vai ser assim o arrebatamento da igreja. Mas essa não vai ser a segunda vinda de Jesus, tá? Prestem bem atenção. A segunda vinda de Jesus vai ser visível, quando a Bíblia diz que todo olho verá. Como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E quando Jesus voltar na sua segunda vinda, aqui, ele vai voltar sobre Jerusalém. E ele vai estar sobre o Monte das Oliveiras. Tem uma profecia bíblica que fala sobre isso. É nesse texto aí que fala que ele vai voltar sobre os montes. Pode Na continuar. segunda, que todo olho verá, né? Na segunda. E acontecerão que ele, com todas as nações, a parte dele do futuro. E virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nós ensine todo que acontece conforme aos seus caminhos e andemos as suas verdades, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha só que coisa extraordinária. Olha a cena. Nações indo a Jerusalém para dizer assim, vamos conhecer esse rei. A gente acabou de sair de um período onde um homem maligno governava a gente. Que rei é esse que desceu do céu? Todo olho verá, vai ser transmitido pela internet, televisão, e as pessoas vão começar a dizer, mas quem é esse que desceu do céu? E as pessoas vão dizer, quem? É Jesus que voltou. E as nações vão vir e vão querer aprender. Quem é que vai querer aprender sobre Jesus? É quem somos nós? Não. A gente já foi arrebatado, já ressuscitou, já está com ele. Esse conhecimento agora é para as nações. É por isso que eu acredito num milênio literal, onde nações vão vir a Jerusalém para conhecer e entender quem é esse rei que agora está mandando no mundo. E todos falarão essa língua? Eu acredito que não. Eu acredito que ainda não. Mas, o que vai acontecer? A Bíblia fala lá em Apocalipse 2, versículo 27, se eu não me engano, que aquele que vencer regerá as nações com vara de ferro, receberá poder sobre as nações, assim como eu recebi do meu Pai. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quem é que vai governar o Brasil no milênio? Aquelas pessoas que ressuscitaram com Cristo, e que vão governar com Cristo durante o milênio. Então, qual a função que o ressuscitado vai exercer num país? Nós teremos vereadores, prefeitos, governadores, juízes.
nós vamos ter autoridade. A Bíblia fala que nós vamos reger as nações com varas de ferro. Não vai ter esse negócio de suborno, não. Aí, né, imagina, o pecado não vai ter mais poder sobre nós. Vai adiantar alguém das nações querer subornar a gente? Ela está lá ressuscitada, com o corpo glorificado. Aí chega lá uma mala de dinheiro para ela, $1 milhão, para colocar barricado no jardim amendoeira todo. Aí vai ser, eu não preciso disso. Vocês acham que eu vou me vender por causa de $1 milhão? Eu sirvo ao rei, eu ressuscitei. Some daqui com o teu dinheiro, prende esse miserável. Mas hoje o chocolate vai sair no salgado. Nações? Mas tem não, porque assim, o pessoal que aceita a máscara já está lá, depois eles vão registrar, vai ter o julgamento deles, então eles já vão ter. E quem vai ser as nações se o pessoal que não recebeu a máscara já morreu, sobraram poucas pessoas conseguindo chegar até aqui? Quem serão essas nações? É porque no mundo inteiro vão haver remanescentes de todas as nações. Por exemplo, digamos que aqui no Brasil são 200 e poucos milhões de pessoas. Vamos supor que aqui sobre 10 milhões. É muita gente ainda. Vamos supor aqui que no Rio de Janeiro sobre 1 milhão. Bahia, 500 mil. Rio Grande do Sul, 800 mil. Vai ter muita gente ainda no Brasil e no mundo para ser governada. E essas pessoas, elas serão governadas com varas de ferro. Não vai ter colher de chá, não vai ter suborno, não vai ter injustiça, não vai ter trapaça, não vai ter desigualdade social. O milênio vai ser um período onde o mundo vai ser exatamente como sempre Deus idealizou. Até porque Satanás vai estar preso. Exato, a irmã citou um texto que a gente não mencionou, que a Bíblia fala que durante o milênio Satanás vai estar amarrado. Então olha que maravilha, não vai ter demônio no mundo. Então não vai ter carro em cima da calçada, né? Oi? Carro em cima da calçada. Pode até ter. Pode até ter, mas a multa vai chegar. Mas entendeu? Fala aí qual é a sua dúvida. Porque eu acho que vão tocar pouquíssimas pessoas. Pelo fato da perseguição, primeiro já foram arrebatadas um monte de pessoas, depois as pessoas que aceitaram a máscara foram no inferno, as pessoas que morreram por causa das pragas, as pessoas que morreram deboladas, são as que não vai restação, que tem assim, graças às relações, não tem. Aí, pastor, vem a minha mente o texto de Elias, quando ele achava que ele estava só, né? E tinha ainda 6 mil que não haviam contaminado. O Espírito fala, não, ainda tem tantos mil em tal lugar que não tem. A quantidade exata de pessoas, a gente não sabe quantas são. Eu dei um exemplo aqui de 10%, que seriam 800 milhões. Né? Mas, se a gente for parar para pensar, 10% é o mínimo do mínimo. E ainda assim são 800 milhões. 800 milhões de pessoas não é pouca gente. Mas suponhamos que na grande tribulação morra só a metade, fique ainda 4 bilhões de pessoas no mundo. Ainda é muita gente. Só vai ser espalhado e ainda Aí olha, 2 bilhões aceitam a máquina, tem 2 bilhões que não aceitam. Exato. Aí é que está um ponto importante. A gente não vai ler hoje que não vai dar tempo. Mas a Bíblia fala que no milênio vão haver nascimentos. Por quê? Quem ressuscitou não. A Bíblia fala, quem ressuscita não se casa, não se dá em casamento, porque serão como os anjos do céu. Mas as pessoas que conseguirem, como Daniel 12, bem-aventurado santo, aquele que chega a 1335 dias. Quem conseguir ultrapassar esse período aqui e entrar no milênio, vai casar, vai ter filho. E por que a Bíblia diz no final do milênio o seguinte: importa que no final do milênio Satanás seja solto, e ele voltará a enganar as nações, uma multidão que cobre a terra. A Bíblia fala no final do milênio de uma multidão de gente. Por quê? No milênio vai nascer muitas pessoas.
Ele vai ser preso no começo, né? No começo. E a Bíblia diz assim, é necessário que o diabo seja solto. Por que vai soltar esse infeliz, né? Por que é necessário que ele seja solto? Porque eu ouvi uma pessoa Exato. que mesmo nesse período aí do milênio, e voltará, e regenerar e tal, que ele explicava essa parte que em cada localidade, em cada continente, em cada país seria. Ela falou assim, muitas vezes mesmo sabendo que Cristo, mesmo sem o coração ainda vai ter um coração corrompido. Vai ter um coração corrompido. E por que Satanás tem que ser solto? Para que as pessoas que nasceram no milênio possam exercer o seu livre-arbítrio. E a Bíblia diz, em alguns textos que a gente vai ler, assim, os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Quanto tempo uma árvore vive? Tem árvore que vive 800 anos. A Bíblia diz assim, o menino morrerá com 100 anos. Você vai ver uma pessoa com 100 anos andando na rua e quem é aquele garotinho ali? Com 100 anos de idade. Porque o que fez a nossa vida encurtar tanto? Adão viveu 930 e poucos anos? Porque o pecado era muito reduzido. Nós estamos vivendo numa era onde o pecado aumentou. Quando o pecado aumenta, diminui o tempo de vida. Então, no milênio, como vai haver pouco pecado, a longevidade das pessoas vai aumentar muito. Né? Mas ainda com o DNA de Adão. O DNA de Adão. Né? E aí é que Satanás vai ser solto. Vocês leram Isaías 11, 6 ou 8? Quem foi que leu por último? Ninguém leu não, Isaías 11, Qual é 6 a 8. Acho que eu interrompi quando estava lendo para explicar. Lê todo de novo, vamos ver. O lobo viverá como um cordeiro, o leopardo habitará como bode, o bezerro, o leão e o burro. Vai estarão juntos. Olha só, a gente hoje, para pensar, é possível o leão comer capim junto com o cordeiro? O leão está lá na estreita doido para poder comer um churrasco, né? Que período é esse da humanidade que a Bíblia fala que o leão vai pastar junto com o cordeiro? Só pode ser um milênio, isso hoje não é possível. Pode continuar. Olha só. A vaca se alimentará com luz, os filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma, em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as árvores do mar. A terra se encherá de conhecimento do Senhor no milênio. Tem coragem de deixar sua filha brincar com uma serpente venenosa? Chega para ela e fala, olha que mamãe trouxe para você uma cobrinha para você brincar, você deixa? Por que não? Que a cobra hoje mata. Mas no milênio vai ser como no jardim do Éden. Adão não correu o risco de ser mordido por uma cobra antes do pecado e morrer, não havia morte. No milênio, a natureza vai ser pacificada. É por isso que em Romanos a Bíblia diz que a natureza ficou sujeita à vaidade e aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus, porque ela também ficou sujeita à vaidade. Os animais sofrem, as plantas sofrem, tudo que foi criado por Deus sofre por causa do pecado. Quando o milênio for estabelecido, até os animais serão pacificados. É por isso que eu acredito no milênio literal. Por quê? Existe animal no céu? Não. Animal não vai para o céu. Então o milênio tem que ser na terra, não pode ser no céu. Porque vão ter animais. Mas aí, então, testemunho de Jeová. claro, naquele planeta lá tem um monte Porque é o testemunho de Jeová tem nossa, isso vai O negócio do milênio, depois, quando acaba o milênio, o pessoal vai pro céu, não tem mais casamento, né? Não, aí não. Porque deve estar falando que ia ser casado no céu. Não. No céu, o grau do parentesco que vai prevalecer é a irmandade. Aí, no final desse milênio, tudo concluído, o planeta Terra não existirá mais. Tema da próxima aula. Eu acho que dá tempo, né? É uma hora no meio.
aula vai